Bom, vamos à pergunta da Luciana. A gente, nesse momento de pandemia, né, a partir do começo, a gente se reorganizou, e acho que até teve que se reorganizar e se repensar para pensar como que a gente ia dar o suporte necessário para os pacientes, sendo que são prioritariamente pacientes que estão no grupo de risco, né? Se a gente tinha, a grande maioria dos atendimentos era grupais e que agora nesse momento não se deve, não se pode fazer nenhuma atividade grupal presencial. E a gente começou a pensar em algumas estratégias para adaptar e ver como que é possível fazer pelo menos alguns atendimentos grupais lá na URSS. Então, vou dar alguns exemplos. Primeiro, falando um pouco das dificuldades, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um público que muitas vezes não tem letramento digital, né? Não conhece. Especificamente o nosso público, né, do território Lapa Pinheiros, é um público que muitas vezes tem acesso, né, porque tem a exclusão também de ter acesso a mecanismos digitais, mas nesse público que a gente atende, muitos têm acesso, mas muitas vezes não têm o conhecimento, né? Então, não tem o celular, não por uma dificuldade financeira, mas porque não tem, né? Não sabe mexer e não tem interesse. Nesse momento que é tudo feito por lives, via os mais diversos aplicativos, a gente tem um crescimento tecnológico enorme, mas que o letramento digital não acompanha, né? Então, ainda que a gente tenha vários aplicativos, a gente acaba não conseguindo usá-los com os pacientes porque muitos não têm esse conhecimento. Então, o que a gente foi percebendo é que não adianta a gente fazer um super grupo usando uma plataforma super complexa e sofisticada, porque as pessoas não vão nem conseguir, não vão saber nem por onde começar, né? E o que a gente percebeu é que a grande maioria tem acesso a, por exemplo, o aplicativo WhatsApp, que é um aplicativo que é mais comum, né? Pelo menos no nosso público, a gente fez um levantamento e descobriu que é o que é mais fácil de usar, que as pessoas, quando a gente fala sobre isso, entendem o que a gente está dizendo. E a gente começou a ensinar como fazer a ferramenta de videochamada em grupo, né? Que é uma das possibilidades agora do WhatsApp, né? Até 8 pessoas. Então, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo de 2 atividades grupais que a gente faz, né? Uma delas é uma parceria que a gente tem com uma pedagoga chamada Cristiane Casquet. Ela desenvolve um trabalho lindo que chama Tertúlia Literária Dialógica. Ela desenvolve isso em outros serviços e eu convidei ela para desenvolver na URSS, né? E fizemos uma parceria. O que significa? A gente faz leitura de clássicos universais e discute. É um espaço em que as pessoas colocam o que acharam da leitura, como a leitura tocou, e a gente está lendo A Peste, do Camus, né? E foi muito interessante porque a escolha desse livro foi antes da pandemia, quando ainda tinha boatos, né? Quando a pandemia ainda era um pouco boato. E a gente começou a ler e foi vivendo na leitura o que a gente está vivendo hoje, né? Então também foi uma forma da gente poder compartilhar sensações através da leitura, né? Então é um grupo, cada um, a gente combina as leituras em casa e tem um encontro semanal via o vídeo o celular, né? O WhatsApp, e a gente faz esse encontro durante 1 hora toda semana. A outra atividade que eu desenvolvo em parceria com a terapeuta ocupacional era uma atividade que também acontecia presencialmente e que a gente achou que daria para ser virtual, que é uma atividade que chama Saberes e Sabores. É um grupo que a gente desenvolve, o objetivo maior, né, o foco principal é o fazer coletivamente.
a partir do fazer que vão sendo construídas as relações, vai sendo construída ampliação de repertório, adaptação dos fazeres, e uma noção de pertencimento. Então, um grupo que era fundamentalmente o fazer de atividades muitas vezes manuais, a gente adaptou para um fazer à distância, tecnológico. Então, esse grupo, principalmente, é um grupo que a gente usa dos dispositivos tecnológicos também como um fazer, né? Então, a gente aproveitou para explorar quais são as possibilidades dos aplicativos, né, do WhatsApp. Então, a gente vai vendo como fazer de pé, deitado, o que dá para fazer, o que já foi feito com o celular, né, uma das coisas que a gente explora. E outras formas de se relacionar e de fazer que sejam virtuais agora, né? Que é uma realidade que estamos vivendo. Então a gente a gente muitas vezes ouve músicas conjuntamente, né? Cada uma escolhe uma música e a gente ouve junto e discute as músicas. A gente compartilha também leituras que já cada uma já fez. E a gente também fez uma festa junina online, né? Porque acho que os momentos de festa e de confraternização na URSS sempre foram muito esperados, né? Um momento de muito cuidado, né? E nesse momento de pandemia a gente fez essa alternativa via grupo de o encontro semanal. Acho que são principalmente esses dois grupos que eu estou ligada, né?